Olá pessoal da R7, o tema do Fala Brasileiro hoje envolve um dilema. Os pais que têm conhecimento de um crime cometido por um filho. Como agir diante de uma situação dessa? A nossa entrevista é com o professor Felipe Boarim, que é professor de Direito Público. Professor, a nossa pesquisa perguntou primeiro o seguinte: se os pais ajudariam um filho a se livrar de um crime, né? Fazer alguma postura ali em que ele se livrasse talvez momentaneamente de um flagrante ou demorasse mais para a polícia conseguir agir. A maioria diz que não, né? Que não teria coragem de fazer isso, mas a gente tem uma pequena parcela dos entrevistados que disseram que sim. O pai e a mãe têm alguma prerrogativa legal no sentido de amenizar essa situação para o filho ou não? É mesmo só por um aspecto moral, porque pela lei não teria nenhuma situação de atenuante por isso, né? Quem cometeu o crime foi o filho. As atenuantes, elas existem para o autor do crime, ele motivado por alguma forte emoção, que aí sim teria um cenário para ser avaliado a fins de atenuar ou às vezes até majorar a pena dele. Mas a esfera dos pais ali agirem nesse contexto dá uma conotação muito maior de uma situação que prejudica o curso procedimental ali das investigações, não necessariamente a situação onde o autor do crime se beneficiaria por uma situação que veio a tornar a reação dele proativa ou negativa a fim de majorar ou atenuar a pena. Então, assim, numa situação em que não haja, por exemplo, sei lá, talvez num momento em que um pai e uma mãe vê um filho quase ser morto e de repente acaba agindo e matando alguém. É diferente de uma outra situação em que o pai ou a mãe vai... Exato, é diferente quando o pai ou a mãe acaba se tornando o autor do crime. Aí sim é de se levar em consideração a forte emoção que o acomete no momento, né? Poxa, vai acabar de encerrar, de ceifar a vida do filho, qual é a reação que um pai teria nesse instante, no momento em que a vida do seu filho corre perigo? Isso vai ter que ser analisado no âmbito do tribunal do júri, os jurados vão sopesar esse cenário para saber se é um caso de majoração ou de mitigação da pena dessa pessoa, eis que ela estava tomada por uma forte emoção, né? Agora, não sendo os pais o autor do crime, e sim os filhos, aí a gente não tem como falar em uma atenuante ali de pena nesse sentido. Uma outra pergunta é o seguinte: se o pai ou a mãe denunciaria o filho à polícia, né, entregaria seu filho, o pai e a mãe, sabendo do cometimento de um crime, se ele não comunica ou denuncia, ele pode estar cometendo um crime também? Pode. Não exatamente um crime fim, um crime típico, efetivamente, do caráter material, mas sobre o aspecto processual, a gente pode verificar, sim, um aspecto de penalidade com vistas a prejudicar o curso de uma investigação, todo um rito procedimental que as autoridades possuem, as prerrogativas, tudo isso acaba sendo prejudicado. Então, nesse contexto, há possibilidade, sim, de ter uma responsabilização ali dos pais em relação a esse cenário lacunoso que se coloca para fins de apurar o crime cometido pelo filho. Significa, por exemplo, a ocultação de provas, né? Exato, você percebe aí um contexto de fraude processual, uma pretensão de fraude processual, isso com certeza você terá ali o seu respectivo enquadramento legal. A emoção envolvida num caso como esse de pai e mãe, ela pode ser levada em consideração numa situação dessa, professor? No final das contas, cada caso vira um caso e o juiz ele tem o discernimento de avaliar essa situação, assim como os jurados em eventuais crimes cometidos contra a vida. Então, nesse cenário é possível sim que a gente tenha a possibilidade de verificar uma atenuante ou uma majoração, dependendo do caso. Assumiria um crime no lugar de um filho? A grande maioria diz que não, 93%. Mas isso também seria cometer um crime? Também, aí você teria até às vezes uma nulidade processual, né? Se você começa a colocar em dúvida quem foi o autor do fato, a gente não tem, o Estado não tem condição de aplicar a sua lei, de punir o agente. Ninguém vai ser punido arbitrariamente, tudo vai ter um devido processo legal.
mas a partir do momento em que paira dúvidas sobre quem é o efetivo autor, em virtude desse drible processual que o autor do crime e o seu eventual cúmplice tenham cometido, não havendo mais provas para serem colocadas em questão, o processo vai ser julgado extinto. Não necessariamente a pessoa foi absolvida, porque não teve ali a análise do mérito, mas foi por ausência de provas, por exemplo. Então, por uma questão processual, você acaba liquidando ali toda uma questão de investigação, todo um crime material. Ainda que seja no sentido de proteger o filho, essa possível interferência dos pais numa situação como essa pode complicar ainda mais as coisas? Pode, principalmente ainda no âmbito do inquérito, né, onde tudo tem que ser avaliado para resguardar o relatório da autoridade e para respaldar também a inicial a ser interposta pelas autoridades, pelo Ministério Público, por exemplo. Então, você tendo um cenário procedimental inicial ao curso de uma demanda judicial, ou seja, uma tramitação administrativa, como é o caso dos inquéritos, você tem uma mácula, uma situação que venha a colocar dúvidas, você torna prejudicado toda uma instrução processual que fatalmente vai ser utilizada para respaldar uma sentença judicial. Só traduz um pouquinho isso daqui para a gente, né? O processo ele tem um curso e essa interferência pode alterar isso, pode complicar ainda. Só para ficar um pouquinho mais fácil para as pessoas entenderem. É que no inquérito policial vai ser apurado o cenário como um todo, né? As pessoas vão ser intimadas para prestar depoimentos, um depoimento controvertido a outro, tudo isso acaba trazendo um cenário lacunoso, né? Vai aí do advogado, do promotor, tentar definir e desmistificar o que é correto e estreito para fins de deliberar por um discernimento do julgador. Olha, por esse lado não é o melhor lado, seria por esse lado aqui. Vai depender da instrução processual, mas veja como a instrução processual pode ser prejudicada se na fase de coleta de provas a gente tiver um ruído, né? Então, um ruído vai acabar se estendendo para o resto do curso do processo judicial. O inquérito é a demanda administrativa. Encerrada essa demanda, inicia-se a esfera judicial. Nesse âmbito judicial vai ser aproveitado as provas que foram produzidas no âmbito administrativo. Então, a gente tendo um efeito dominó. Para finalizar, professor, sobre a questão de fiança. Em alguns casos, quando envolve morte, principalmente, isso causa uma comoção pública. E aí, na sequência, você tem um pagamento de fiança, né, para a pessoa não ficar presa. É muito comum que as pessoas critiquem, no sentido de a vida vale só isso, né? Então a vida do outro vale isso. Mas a fiança é um dispositivo legal, né? E nós perguntamos isso, se os pais pagariam para o filho livrar um filho da prisão. A maioria diz que sim, 73%. O caráter dessa fiança qual é? Eu imagino que a reação da população diante da pesquisa foi no sentido de falar e tentar suprimir a ocorrência do crime. Paguei a fiança e aí consegui fazer o preço ali de uma vida, por exemplo. Não deve ser analisado sob essa ótica. O que a gente precisa verificar é que a fiança tem um poder, um contexto de verificar uma plausibilidade de êxito em uma eventual e futura demanda indenizatória. Ou seja, a parte ofendida ela pode vir a buscar futuramente uma reparação, dano material ou moral daquilo que foi causado pelo autor do crime. E aí o Instituto da Fiança já vai garantir, viabilizar com que aquele valor seja efetivamente destinado para o ofendido. Ou seja, é recolhido esse valor, a pessoa ela vai ser investigada, se for o caso, vai ser processada. Isso segue normalmente. Sim, né? Sim. São esferas independentes, né? O âmbito civil, o âmbito penal, às vezes até também, dependendo do caso, o âmbito administrativo, são instâncias que não dependem umas das outras. É claro que eventual decisão em uma pode interferir em outra, mas elas são independentes, via de regra. E o que é interessante no Instituto da Fiança, né, a pessoa cumpre ali o resto do processo da fase de inquérito em liberdade, porém já garantiu eventual e futura indenização que porventura seja condenada no âmbito civil. Isso em favor da vítima. Em favor da vítima. Tá ótimo, professor.
É isso, obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. E até uma próxima. A gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro. Até logo.